Hoje nós estamos no Vem Ler Comigo e o nosso texto é A Verdade é uma Terra Sem Caminhos. No seu paradigmático discurso A Verdade é uma Terra Sem Caminhos, proferido lá em 1929, Krishnamurti desafia todas as convenções e expectativas colocadas sobre ele ao dissolver a Ordem da Estrela, da qual ele seria a figura central e mais esperada. O seu pronunciamento permanece mais atual do que nunca e me marca e me emociona todas as vezes que eu leio. A coragem e lucidez de um homem de 34 anos que, na cerimônia em que seria declarado o instrutor do mundo, o professor do mundo, ele toma a palavra e proclama a dissolução dessa ordem, afirmando que a verdade não pode ser organizada, ela é incondicional e inacessível por qualquer caminho religioso ou de organizações ou seitas. Ele critica ainda a dependência humana em organizações e seus intermediários religiosos como meio de obter a segurança espiritual sob pena de sufocar a liberdade e a autêntica busca pessoal. Ao rejeitar a autoridade outorgada a ele, Krishnamurti também dá um exemplo de independência de pensamento, de coragem e de fibra intelectual. Seu discurso permanece um poderoso alerta às armadilhas espirituais e religiosas, e por essa razão eu dedico esse espaço hoje a ele. Ele está nesse livro maravilhoso, Krishnamurti, 100 Years, 100 anos da celebração da vida dele. Isso já tem tempo, eu adquiri esse livro em Nova York no início dos anos 90 ou no meio dos anos 90. E ele, então, conta sobre essa experiência que é uma experiência, um marco histórico. Era uma tarde de verão na Holanda e o palco estava montado para uma plateia de 3.000 pessoas. Dentre eles, a elite econômica europeia e americana, e muitos artistas e intelectuais como Kandinsky e Mondrian, o Aldous Huxley e o Bertrand Russell, por exemplo, só para citar alguns. O mundo saía da trágica Primeira Guerra Mundial, que devastou material e espiritualmente a humanidade, e todos procuravam ansiosamente por explicações sobre aquela tragédia que abatera sobre o mundo. Então, onde há desespero, há sempre um espaço para esperança, um espaço por algo que possa trazer entendimento e mostrar caminhos dali para frente. Então, esse era o contexto no qual Krishnamurti foi preparado para oferecer o que as pessoas buscavam. Ele havia frequentado as melhores escolas e faculdades europeias e a sociedade teosófica. Então, sob a condução da educadora e ativista Annie Besant, o objetivo todo era que ele se assumisse como um instrutor do mundo. Foram, gente, 18 anos de intensos estudos e apresentações em todas as grandes metrópoles, em todos os continentes, dando ao mundo a chance realmente de conhecê-lo e construir lentamente a confiança necessária para a tarefa que ele tinha à sua frente. Na realidade, um bem estruturado projeto de comunicação colocado em marcha e que surtiu o efeito esperado. O mundo estava mais do que pronto naquele 1929 para conhecer aquele hindu jovem, inteligente, profundo e solene, belo e elegante em suas roupas eduardianas e com as respostas e ensinamentos que todos buscavam. Finalmente chegara o dia de proclamar que o professor do mundo estava pronto para assumir as suas funções dentro da Ordem da Estrela, uma organização não religiosa ou para-religiosa, criada para ampará-lo em sua missão. Assim, naquele 3 de agosto de 1929, ele subiria ao palco e daria início ao seu ministério, um momento solene e mágico ao mesmo tempo. Os grandes jornais e as rádios estavam todos atentos à cobertura importante que anunciaria Jiddu Krishnamurti como o professor do mundo. A psicanalista Reda Bolger
membro da ordem e testemunha ocular daquele dia, faz uma reflexão muito importante ao ser perguntada décadas depois, só para vocês entenderem, a doutora Reda Bolger morreu aos 102 anos, e ainda clinicando lá nos Estados Unidos. Então, ela é perguntada, talvez na altura dos seus 90 anos, sobre o porquê das pessoas buscarem, naquele momento, um salvador, um Messias. Em sua análise, ela descreve o cenário mundial do pós-guerra como um fator desencadeador, para as pessoas verem em Krishnamurti um redentor. Havia angústia, havia incertezas, lutas que geravam mais dúvidas do que respostas. Todos e em todos os lugares do mundo estavam na busca de compreender o momento. E havia, sobretudo, em meio àquele caos e dor, o desejo de acreditar e de ter alguém melhor, mais sábio, com mais conhecimento, para entregar as respostas que todos estavam buscando. Especialmente, segundo ela, alguém que pudesse ensinar um caminho para fora daquela dor existencial que pertencia àqueles tempos tão difíceis. Ela comenta ainda do desejo das pessoas, mundo afora, de serem guiadas e ensinadas, especialmente sobre como serem salvas. Então, neste cenário, Krishnamurti surgia como um monumental professor com não menos monumental tarefa. E o que acontece? Então, depois de encerrados os ritos da cerimônia, após as falas solenes das autoridades presentes, nós estamos na Europa, né, naquele agosto de 29, Krishnamurti se levanta e caminha em direção ao microfone. Seria o seu discurso de aceitação oficial de sua liderança mundial. Ele já havia sido entronado como o líder daquela organização. Havia uma tensão no ar e muita expectativa, vocês podem imaginar. Todos estavam muito emocionados e o momento era histórico e de grande peso. Afinal, o professor do mundo estaria ali com eles a partir daquele momento. Então, em sua elegância e simplicidade habituais, suas primeiras palavras reverberam, deixando muitos sem entender bem o que ele queria dizer. Houve um silêncio. E ele diz o seguinte, nas palavras dele agora: vocês devem se lembrar da história de como o diabo e seu amigo andavam por uma rua quando avistaram logo à sua frente um homem que se abaixa e pega algo do chão. Ele olha atentamente para aquilo e coloca aquele pedaço de alguma coisa em seu bolso. O amigo olha para o diabo e diz: o que aquele homem pegou do chão? Você viu? Ele pegou um pedaço de verdade, responde o diabo calmamente. Nossa, isso é péssimo para o seu negócio, disse o amigo ao diabo. Oh, de jeito algum, responde o diabo. Eu vou permitir que ele a organize. E aí o Krishnamurti continua a proferir o que viria a ser o mais monumental testemunho sobre a vida e o direito de viver de forma plena e livre. O seu discurso segue mais ou menos assim: eu mantenho que a verdade é uma terra sem caminhos e que ninguém pode abordá-la através de nenhuma religião ou seita. A verdade não pode ser organizada e nem tampouco pode uma organização ser formada para liderar ou coagir as pessoas para um caminho em particular. Se vocês entendem isso, então verão o quão impossível seria organizar uma crença. Uma crença é uma questão puramente individual que não pode e não deve ser organizada. Se alguém o fizer, a crença se torna um credo, uma seita a ser imposta a outros. Interesse por algo que não nasça do amor pela verdade, mas que surja através de organizações com seus interesses externos, não tem valor algum. E eu, particularmente, acho que a sua visão sobre o papel das organizações, sejam elas religiosas ou espirituais, é uma contundente prova de sua aversão aos monopólios da verdade e, consequentemente, das manipulações feitas em nome da verdade. O discurso dele continua assim: as organizações tornam-se uma estrutura para as quais seus membros podem convenientemente se adequarem.
eles não se esforçam em busca da verdade, mas sim esculpem para si um nicho conveniente no qual eles se colocam a salvo, ou deixam que a organização os coloque ali e consideram que a organização os conduzirão, assim, à verdade de forma segura. Eu sustento que nenhuma organização pode guiar a pessoa para a espiritualidade. Se uma organização for criada com esse propósito, ela se torna uma muleta, uma fraqueza que escravizará e mutilará o indivíduo, impedindo que a pessoa cresça e estabeleça a sua singularidade, que reside na descoberta feita por si mesmo daquele absoluto, daquela verdade incondicional. Por isso, eu decidi, como eu sou o líder dessa ordem, dissolvê-la. Eu não quero seguidores, porque quando se segue alguém, você cessa de buscar a verdade. Para aqueles que realmente desejam entender algo, que buscam algo que seja eterno, sem começo ou fim, poderemos então nós caminharmos juntos. Seremos um perigo para tudo que seja não essencial, irrealidade e manipulações. Nessa compreensão haverá amizade e cooperação verdadeiras, não por causa de uma autoridade, ou da salvação, ou da imolação, mas por puro entendimento e capacidade de viver no eterno. Gente, esse discurso e esse momento revela a enorme lucidez e bravura desse jovem indiano. Mas, mais do que isso, revela que, ao final das contas, ele realmente deu alma e corpo à ideia filosófica, talvez transcendental, de um verdadeiro professor. Krishnamurti morreu aos 90 anos e se notabilizou como um filósofo, um escritor, um orador e um educador impressionante. Eu estava em Londres, como eu dizia a vocês, quando a BBC apresentou o seu último discurso em público, uma aula que ele deu, ou uma palestra que ele deu em Madras, em 1986. As suas palavras continuam eloquentes. Elas estavam eloquentes, belas e solenes em sua língua natal dravídica, o Telugu. E assim ele se despediu do mundo naquela palestra. Abra aspas para o Krishnamurti. Estou apenas a ser como um espelho da vossa vida, no qual podeis ver-vos como sois. Depois, podeis deitar fora o espelho. O espelho não é importante. Vamos refletir com ele sobre tudo isso. Um beijo, minha gente.